Ok? Começou a gravar? Sim. Ótimo, então. Eu sempre preciso fazer essa verificação, porque aqui não mostra. Então, sejam todas bem-vindas, meninas, Gê, Sabrina. Espero que vocês tenham feito a tarefinha de nosso convite de convidar outras pessoas. Sabrina, muito obrigada pelo grupo, por ter criado o grupo, por ter adicionado pessoas lá. Eu vi que tem pessoas lá que ainda não estão aqui conosco, mas que elas possam estar, né? Muito obrigada. E para iniciar a nossa aula do capítulo 3 do curso A Fé Não é Cega, eu gostaria de chamar a nossa primeira participante, né? A que chegou aqui. Gê, pode oferecer a nossa primeira oração, por favor? Vou bater nas 3. Querido Pai Celestial, nós agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela tecnologia, nos facilitar por termos essa aula, agradecemos por a professora poder dispor esse momento para dar aula para a gente, e agradecemos pela saúde que nós temos para poder estar disposta em assistir a aula. Pedimos que você possa abençoar e que você possa acompanhá-la, que possamos aprender e usufruir desse conhecimento. No seu Filho mais Jesus Cristo também. Amém. Amém. Obrigada, Gê. Então, novamente, se tivesse pessoas novas, eu ia explicar sobre o casal Raffen, e eles são os autores do livro A Fé Não é Cega. Passando aqui, Sabrina, eu já falei com a Gê, ela está ainda decidindo em alguns pontos sobre o que ela vai trabalhar, sobre essa questão religiosa, questão da alma. Você já conseguiu, não precisa dizer qual agora nesse momento, mas você já conseguiu escolher uma questão que você vai trabalhar durante o curso? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Eu também ainda estou analisando, eu estou em dúvida entre umas duas aí. Eu tô esperando escolher. Esperando o Espírito tocar aqui meu coração para escolher. Ok, tá ótimo. A gente também... É por isso que surgiu a nossa conversa antes da gravação, era escolhendo qual um dos temas. Mas tá bom, vamos aí. Até a próxima aula, acho que nessa semana já dá para a gente conseguir um tema. Lá tem bastante, lá no podcast, mas existem outros também que podemos tirar da nossa própria vida, da vida da nossa família, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro Simplicidade, Complexidade e a Era da Internet. Então, nós vamos acrescentar uma coisa aí. Como é que entra a internet nisso tudo? Olha aí, hoje eu trouxe uma imagem, já que no dia da aula a gente acabou falando sobre esse rio. De um lado, nós temos a simplicidade, inocente. Nós temos ali o rio da complexidade e a simplicidade, além da complexidade. Então, hoje nós vamos trabalhar nisso, que pode ser usado para várias coisas. Para esse padrão, né? Essa progressão de 3 fases, nós podemos usar em várias dimensões do crescimento pessoal. Mas, por enquanto, aqui no curso, nós vamos usá-la apenas para tratar sobre a questão da internet. Tá bom? Sobre este turbilhão de informações que nós temos. Para iniciar, eu vou contar a história de Matias. Vocês lembram da história de Holly? Lembra da Holly? Da aula passada? Eu tenho dificuldade em gravar, já falei. Assim, se tu me lembrar uma por alto a história, talvez eu lembre da história. Da nome da pessoa, eu vou esquecer. Holly, ela é aquela moça de 18 anos que ela era muito ativa na igreja e, em determinado momento, alguém falou para ela que as mulheres deveriam ter o sacerdócio. E isso abalou ela e ela se afastou. E, posteriormente... Lembrei. Depois foi presa, passou um tempo, aí ela descobriu sobre a igreja. A que foi presa foi outra. São 2 pessoas. Mas a Holly foi essa. Depois ela, ouvindo, né, os missionários que estavam ensinando a companheira dela na faculdade, ela voltou.
E a história de Matias. Então, logo após a missão, casamento de Matias no templo, ele criou uma família, serviu em vários cargos de liderança na igreja. E esse é amigo do casal. Eles deram esse nome de Matias, né, para preservar a identidade do amigo deles. E eles falaram que eles ficaram sabendo que o Matias ele estava passando por momentos de dúvida. E eles ficaram muito preocupados com o Matias, né? O que estava acontecendo com ele, com o amigo deles. E ele disse, Matias, quando alguém perguntava o que estava acontecendo com ele, deixa eu admitir aqui a Dani. Seja bem-vinda, Dani. Nós estamos aqui, Dani, como você chegou agora no começo, nós estamos no capítulo 3, que é simplicidade, complexidade e a era da internet. Então, nós vamos trabalhar aqueles conceitos dos 3 passos na era da internet. Estamos na história de Matias. Então, Matias, depois de ter servido missão, casado no templo, ter servido em vários chamados de liderança, ele se deparou com algumas dúvidas que enfraqueceram sua fé. Então, quando perguntavam para ele o que estava acontecendo, Matias explicava que por muitos anos, como membro e líder da igreja, ele havia vivido dentro de uma bolha. Então, alguns de seus amigos da igreja começaram a vir até ele buscando respostas e perguntas que encontravam onde? Na internet. E ele disse que muitos daqueles assuntos eram novos para ele. A questão toda da história de Matias é que quais eram os assuntos? Como Joseph tinha traduzido o livro de Mórmon e o livro de Abraão, o sacerdócio que havia sido negado aos negros até 1978, sobre se Joseph havia praticado a poligamia. Aí ele fala, né, o Elder Raffen, que o problema de Matias não foi o que se passou no momento em que estudava esses detalhes. Ele disse que ficou amargurado, porque se sentia traído pelo fato de nunca ter sido informado dessas coisas antes. Então, o Elder fala que isso deixou eles muito surpresos, conhecendo Matias, amando Matias, porque isso era algo que eles já haviam estudado tanto nas aulas, no próprio instituto, lá na BIU. Não sei se vocês lembram que eles tiveram cursos de questões sensíveis do Evangelho na BIU, enquanto jovens. E eles falaram assim, nossa, isso era tão comum, por que Matias não... Por que isso é novidade para Matias? Aí lembra lá da história da Holly, né? Que ela também se deparou com aquela questão, por que as mulheres não têm um sacerdócio? E acabou se afastando. Alguém pode ler aqui o que ele fala sobre o que essas 2 histórias nos ensinam? As histórias de Holly e Matias nos ensinam muito. Elas revelam que nessa era de internet e de internacionalização... Aí se tornou internacional. Internacionalização da igreja, precisamos trabalhar melhor a inserção de nossas crianças, de nossos jovens e de nossos recém-conversos e de outras pessoas no processo de aprender e tratar a complexidade de maneira mais produtiva. Então, agora eu gostaria de ouvir de vocês. Ele fala que isso é um alerta para nós, né? Nós precisamos trabalhar melhor nossas crianças, nossos jovens, nossos recém-conversos, aprenderem a lidar a complexidade de maneira mais produtiva. Eu pergunto para vocês podem dar exemplos de como nós podemos tratar a complexidade, que é o que nós vimos lá, lembra? Simplicidade é o ideal, a complexidade é o real, é a realidade, né? Expectativa e realidade. Como é que nós podemos tratar essa realidade de maneira mais produtiva? Irmã, eu acho que a gente deve sempre buscar, né? Sempre estar procurando conhecer mais, porque assim, eu lembro, porque eu sou conversa na igreja, tem um pouco mais de 4 anos,
Mas eu, no início, eu também me deparei com algumas coisas que chegaram para mim, mas a igreja aceita poligamia. Eles não falavam nem de Joseph Smith, eles falavam que hoje em dia é possível ser casado com várias mulheres. E eu busquei isso, busquei as fontes realmente para saber se aquilo era realmente verdade. Eu acho que o ponto principal é a gente se questionar, né? Se questionar não. Questionar, buscar a verdade, buscar em fontes confiáveis, realmente não acreditar primeiramente em tudo que a gente vê na internet, questionar realmente se aquela fonte que está trazendo para você aquela informação ela é confiável. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente ter sempre essa dúvida, não sair acreditando em tudo que falam para a gente, mas buscar, né? Até porque a igreja nos incentiva isso. Ela nos incentiva a quando a gente... Joseph foi chamado como profeta através de um questionamento que ele fez a Deus. Então, a gente sempre tem que buscar o conhecimento, buscar a verdade, não sair acreditando em tudo, né? Muito bom. Em questão essa que a Daniela falou, desculpa, professor, é interessante porque teve uma época na minha... Eu já estava, quando a gente estava conversando agorinha, eu sou muito curiosa. Eu sou muito curiosa e questiono muito. E aí, eu demorei 6 meses de batizar por causa disso. Né? Eu sou uma pessoa que eu ia pesquisar assuntos para poder perguntar para os elders, só para fazer... E eu me lembro que uma vez, isso já depois de membro, eu fui perguntar sobre alguma coisa que hoje em dia já não faz tanta questão, mas foi uma coisa banal que eu perguntei. E a pessoa assim, falou o motivo e eu falei, mas por quê? E aí esse líder falou para mim assim, olha, você não pode estar, assim, não tem que estar questionando, perguntando as coisas. Tu tem que simplesmente ter a fé de acreditar que é por isso, e ponto. E aí eu fiquei, foi sobre ser cremado. E eu fiquei, porque eu desde sempre tive vontade de ser, quando se eu me falecer, eu quero doar meus órgãos e quero ser cremada. É vontade minha. Tem gente que não entende, mas é minha. E aí eu fui perguntar para um certo líder, porque eu ouvi falar numa atividade, uma conversa assim, que não podia ser cremado. E aí eu falei assim, eu vou na fonte, fui perguntar para esse líder. Falei, líder tal, é verdade que a gente não pode ser cremado? Aí ele falou assim, se você quer fazer sua investidura, foi uma coisa assim, se você quer ter sua investidura, ser investida, não, você não pode ser cremada. E aí eu falei, mas por quê? E aí ele falou assim, aí ele falou para mim, por que não? E ponto. E por que não? É um mandamento. E eu fiquei, porque esse líder, ele tem um histórico de ser meio que profeta, esse ex-líder, né? Ele ditava leis que não existem no manual. Aqui? E aí eu fui procurar no manual, fui ver, e tipo, a igreja fala o quê? Que não tem nada contra, né? Nada contra, nem a favor. E eu fiquei, mas por que não pode? Aí foi assim, tá, deixei pra lá. Aí depois de um tempo, eu fui descobrir que não tem nada disso, que a gente pode ser cremado sim, que continua que pode ser cremado com as vestes. Fui pesquisar mais a respeito sobre ser cremado. Fui descobrir que pode sim ter as roupas do sacerdócio e a sua roupa, e ser cremado e tal. E aí, depois de um tempo, eu fui entender que esse líder não queria ser questionado porque ele não tinha uma base para dar aquele ensinamento. Era algo que ele simplesmente, na cabeça dele, entendia de um jeito que no final não era assim. Né? Ele achava... eu fui conversar com esse líder um tempo depois. Isso ainda estava na... Você ainda foi? Eu fui perguntar para ele porque ele achava que não podia ser cremado. E aí ele falou que por causa que as pessoas, quando vão ser cremadas, elas têm que ser cremadas nuas. E se você quer ter essa roupa, a gente tem um processo, né? De vestimento e tudo mais. E eu falei, não. Aí já não era mais líder, eu falei, não, fulano de tal. A gente pode, sim, ser cremado com as roupas do sacerdote.
sacerdócio. Se a questão era essa, não existe mais um motivo. E aí ele falou assim, tá. E aí ele falou só tá, e depois passou para um outro líder, essa conversa. Ele passou ou você? Hã? Ele passou ou você passou? Ele passou nessa conversa para um outro líder. Calma. Desculpa, a Gê sabe, mas eu não avisei para a Dani e para a Sabrina. Eu estou muito gripada, então acho que o ar-condicionado tá piorando, mas pode continuar. E aí esse outro líder veio me chamar para uma entrevista, conversar comigo a respeito disso. E ele falou isso para mim, que eu deveria tomar cuidado com meus questionamentos, que meus questionamentos eles podiam me afastar do Senhor e me levar muito para o raciocínio. E aí que não era para me falar nada para ele, que era para mim orar e perguntar a respeito disso para o Senhor. E eu me lembro que eu sou uma pessoa muito obediente. Eu falei para ele, líder, não é porque eu questiono as coisas, quer dizer que eu não vou obedecer, eu vou deixar de crer. Né? Até então, eu não tinha uma resposta. Tem muitas coisas, esses assuntos delicados, que eu acho que é nisso que eu vou aprofundar meus estudos. Agora que você deu a ideia. Uma boa. Ele fala sobre isso, sobre coisas que na época aconteceram. Na época da poligamia, aconteceu a poligamia, porque era necessário isso. Eu acredito se eu quiser, se eu não quiser acreditar e botar por mim raciocínio também. Né? O sacerdócio foi negado aos negros por isso. O massacre, não sei onde foi, por isso. Mas tem a parte espiritual de eu acreditar que isso foi por isso. Ou não. Né? A minha filha está ficando grande, ela já tem 9 anos. E esse dia ela vai perguntar por que a gente não toma café. E aí, não sei quem falou para que a gente toma café por causa da cafeína. Eu falei, não, negativo, a gente não toma café porque é um mandamento. O Senhor falou para a gente não tomar café e ponto. Não é por causa da cafeína, porque se fosse pela cafeína, a gente não tomava Coca-Cola, a gente não tomava remédio, a gente não tomava energético. Hã? Muito bom. Hoje nós vamos aprender sobre 4 sugestões de como trabalhar, passar pela complexidade sem se afogar. E uma delas é justamente essa que você falou. Muito bom, Gi. Tudo bom. Então, a igreja ela tem tratado isso. Infelizmente, alguns líderes, né, geralmente os mais antigos, mas a igreja ela tem trabalhado muito essa questão de mostrar sobre a sua história, sobre os tópicos do evangelho. E o Elder Rafa, ele cita que pela internacionalização da igreja, pela expansão da igreja no mundo todo, ele simplificou tanto o seu currículo, as mensagens da conferência. Então, é bem mais simples para que possa abranger a todas as pessoas. Então, muito desses pontos da história da igreja, que antigamente era falado abertamente, hoje em dia nem tanto, porque nós estamos pensando em todas as pessoas. Mas, em contrapartida, a igreja está disponibilizando. Então, eu coloquei aqui para vocês... Desculpa, o negócio irritou agora. Aqui onde nós podemos encontrar. Então, na Biblioteca do Evangelho, aqui em Tópicos do Evangelho, que tem todos os assuntos que você quiser, você vai conseguir encontrar em Tópicos do Evangelho. Depois, aqui, do lado de Tópicos do Evangelho, não tem livros e lições? Essa moça estudando? Se você clica aí, você encontra sobre história da igreja. Dentro desse tópico História da Igreja, olha o que nós temos. Podcast dos ensinamentos do profeta Joseph Smith. Então, Joseph Smith Paper, que só está em inglês, mas a gente tem acesso. Revelações em contexto. Quando eu era professora de doutrina do Evangelho, a classe do Vem e Segue de adultos, de doutrina e convênios, eu estudei em paralelo com esse livro, porque eles falam o contexto de cada revelação de doutrina e convênios. Então, você entende por que aquela revelação foi dada, para quem foi dada e qual era o contexto. Tem relato de Joseph Smith da primeira visão. São 4 relatos que se tem conhecimento. A igreja publicou esses 4 relatos. E isso é muito bom.
tópicos da história da igreja e tópicos sobre os tópicos do evangelho. Texto sobre os tópicos do evangelho. Eu citei com a G antes de... Deixa eu ligar o ar de novo, que já esquentou. Eu estava citando aqui com a G antes de a gente começar a aula sobre um curso que foi ministrado lá no instituto que fazia parte, chamado Tópicos Sensíveis do Evangelho, que era justamente baseado nesse aqui, ó, texto sobre os tópicos do Evangelho. Então, todos os tópicos sensíveis, essas coisas que vocês podem encontrar em fontes erradas dentro da internet, falando mal, se você quer saber, de fato, o que é que aconteceu, o que sabe sobre o acontecido, está aqui dentro, é só estudar. Então, a maioria dos temas que podemos considerar sensíveis estão aqui dentro, sobre a história da igreja, sobre doutrina. Então, assim, a igreja ela tem essa preocupação. E nós precisamos ter essa busca sincera por respostas, mas procurar no lugar certo. Vocês conheciam esses recursos aqui que eu mostrei para vocês? Eu sim, porque eu também já fiz esse curso aí, de tópicos sensíveis. Ajuda a estudar também, parecido. Legal. Foi a Sabrina? Foi? Aqui onde, nessa conta que eu estou, não consigo ver. Muito Foi. bom. Ó. Então, G, já foi dado aqui esse curso. É muito legal. Então, agora, esses recursos que a igreja disponibiliza, ele nos ajuda a pavimentar uma ponte, um caminho da simplicidade para a simplicidade além da complexidade. Então, eu gostei muito dessa questão que nós falamos na última aula sobre esse rio ser a complexidade. Então, para que a gente passe da simplicidade para a simplicidade além da complexidade, sem se afogar no rio, sem ficar lá no mar de dúvidas e de incertezas e de pessimismo, ceticismo, todos esses recursos, eles criam essa ponte que nós possamos passar em segurança. E nós precisamos passar, lembra? Nós não podemos ficar na simplicidade inocente. Nós precisamos passar por essa ponte. Quem pode ler aí? Ai, vocês vão ler todos os slides agora. Neste capítulo, eles oferecem 4 sugestões que poderão nos levar da agitação da complexidade para a calma da simplicidade moderada. Então, agora que nós vamos estudar essas 4 sugestões. Nós acreditamos que nós precisamos ter a mente aberta para saber a história. E a história e a nossa vida, a história e a vida da igreja, nem sempre são claras e organizadas. Nós podemos nos propor a continuar a aprender, tomando as melhores condições, as melhores decisões. E não apenas criticando, não apenas ficando lá no meio da complexidade, né? Se afogando na complexidade, não. Mas eu gostei muito do Elder Rafa, que ele vai dar essas sugestões para a gente. A primeira delas foi a que a G falou. Perguntas sinceras são valiosas. O Elder Rafa, ele fala, ter mente curiosa abre caminho para a compreensão e o crescimento. Então, pode ser erroneamente dentro da igreja, algumas pessoas podem pensar que ter perguntas, ter questionamentos e dúvidas, isso é algo errado. Mas o Elder Rafa, ele fala, ele é bem claro, não há nada de errado nisso. As perguntas, elas vão nos ajudar a compreender. Ele fala que, em vez disso, a busca de resposta e de um entendimento mais profundo pode realmente nos ajudar a crescer. Mas aí tem um alerta para a gente sobre essas perguntas sinceras. Essas perguntas e esses questionamentos. Mas eu gostaria de perguntar para vocês antes. Qual é a importância de saber que o fato de ter dúvidas não é errado? Deixa eu olhar o chat.
E aí, para vocês, qual é a importância de a gente saber que o fato de ter dúvidas não é errado? Porque eu acho que... Vai, Gê, vai, fala. Não, vai, Sabrina, vai. Então, vou. Porque isso ajuda a fortalecer a minha fé. Eu fugi o que eu estava pensando e aí eu só vim no gatilho. Mas acho que é porque fortalece a minha fé, né? Saber que as pessoas são falhas, né? Que aconteceu isso e aquilo, não vai abalar minha fé, que nem foi o caso do... Como é o nome do rapaz? Do Matias. Do Matias. Porque, pelo que eu entendi, o Matias, ele não sabia de muitas coisas, e quando ele começou a ver as coisas reais, né, vinha a tribulação, ele fraquejou, porque ele não sabia dessas coisas. E ele fortaleceu a fé dele por causa disso, nisso de que é tudo perfeito, tudo maravilhoso. E sim, o evangelho é perfeito. Até brinco, eu falo assim, que o evangelho é que nem um SUS. O SUS no papel ele é lindo, ele é perfeito, mas as pessoas tornam ele falho. É que nem em relação a algumas coisas na igreja, né? Os líderes não são perfeitos. Nós somos todos humanos e falhos. E o evangelho em si ele é perfeito, né? Ele está restaurado. Nós temos que ter a fé e o testemunho disso. E quando a gente começa a fazer perguntas e aprender a aprofundar nosso conhecimento a respeito de cada coisa no evangelho, a gente fortalece a nossa fé. A gente fortalece o nosso conhecimento, para que quando vinha a maresia, né, as coisas, a tribulação, a gente não comece a questionar, e aí quando vem muita coisa de uma vez só, a gente acaba desacreditando. Nesses dias eu tive uma nova descoberta, e acho que foi até meu marido que me falou, que eu não sabia que a família de Joseph Smith, eles eram caçadores de tesouro, que por isso que na época acharam que foi só um tesouro que eles acharam e não queriam compartilhar. Eu não sabia dessa parte. E aí eu fiquei, nossa. Eu falei, agora se fosse na época, agora eu entendo porque eles não acreditaram tanto em Joseph Smith. Porque quando a gente vai falar sobre o evangelho, conhecer o evangelho, a gente escuta uma versão minimizada dos fatos, né? E quando a gente vai estudando, aprofundando o conhecimento a respeito disso, a gente vê coisas que... Porque tinha tantas turbas, porque não acreditaram que ele simplesmente foi guiado... ele não foi que simplesmente... Foi difícil acreditar que ele foi simplesmente guiado pelo Espírito, porque já tinha uma família que vinha de gerações de caçadores de tesouro. Naquela época, o pessoal caçava muitos tesouros, né? E aí fica esse contrapeso. Se eu não parar e usar a minha fé de acreditar, de ter lembrado que eu sentei, orei, li e acreditei que isso é verdade, vai ficar difícil para mim agora, depois de muito tempo, acreditar nisso tudo, com todas as coisas que vêm de contradição, porque tem no Evangelho. Tem muita coisa que vem em contradição ao Evangelho. Em todos os fatos, se a gente for procurar ver, estudar e ler a história, né, a gente vê que tem muita coisa em contradição com o que a gente vive. Então, a gente tem que procurar ter o testemunho de cada uma dessas coisas. Muito bom. Só um ponto. Vocês estão me ouvindo bem, né? Que eu consegui abrir a outra conta. Eles não eram eles não eram caçadores de tesouros, mas lá, lembra daqueles tópicos sensíveis lá que eu coloquei? Texto sobre os tópicos do Evangelho? Lá você pode estudar, Gi. Aí lá explica por que essa fama. Tá bom? Lá explica por quê. Lá tem toda a história de onde surgiu isso. Aí é ótimo, por isso que é bom. Aquela parte lá. É uma das aulas deste curso, inclusive, do Tópicos Sensíveis do Evangelho. É justamente essa parte. Então, lá explica por quê porque eles tinham essa fama. Não é que, de fato, eles eram, não, mas lá explica tudinho. Então, muito bom. Então, assim, isso é importante porque se você sabe que ter dúvidas e ter perguntas não é errado, no momento que você se deparar com dúvidas e perguntas, você não vai considerar que você é indigno, infiel.
Não, você sabe que fazem parte do seu crescimento da maneira que você vai encarar essas perguntas. E é justamente o que nós aprendemos aqui nessa citação. Quem pode ler? Ser realista é melhor do que não ver a realidade. Ser realista é melhor do que não ver a realidade, mas ao escolhermos crescer para uma perspectiva mais completa e mais fiel do estágio 3, não permitiremos que as dúvidas que ainda não entendemos venham a atrapalhar as verdades básicas que entendemos. O que vocês entenderam disso daí? Eu tirei para mim que é como eu acabei de falar, que apesar das dúvidas, apesar das perguntas, eu vou ter fé o suficiente de que eu sei que é verdade, que o Senhor foi lá e chamou Jesus Smith como um profeta. No caso dessa pergunta assim, né? Muito bom. Então, é importante, até um discurso da Conferência Geral de alguns anos atrás, em alguns momentos, só como a gente, não lembro não quem falou. Mas ele fala sobre isso, sobre nós nos apegarmos ao que nós já sabemos. Então, que as dúvidas que vão surgir quando nós estivermos lá, no rio da complexidade, estivermos de cara com a realidade, elas não abalem o que nós já sabemos ser verdade. Então, você não passa a questionar aquilo que você já sabe, você só encara de frente a sua nova dúvida. Segundo, seja cauteloso com as fraquezas da internet. Então, a primeira, as dúvidas, elas são valiosas. Nossos questionamentos, nossas perguntas, elas são valiosas. Segundo, seja cauteloso com as fraquezas da internet. Por quê? Uma das grandes bênçãos da internet e também uma das suas grandes maldições é que ela concede a todos, de modo ilimitado, um acesso a informações, tanto fakes como fatos, que essa imagem nos mostra. Então, esses dados irrestritos, independente se são confiáveis ou não, eles estão lá dentro da internet. E eles passam uma credibilidade, mesmo as fake news, né? As fake news, mesmo os fatos que não são verdades, que não são fatos, né? São histórias contadas, inventadas, elas passam a ter uma credibilidade. Ele cita até blogueiros que falam como se tivesse autoridade em determinado assunto, que de fato não tem. Eu já vi muito isso. Sobre ver vídeos, receitas. Eu sou uma pessoa que sempre gosta de ver comentários. Então, tem uma receita lá. Parece meio estranha. Receita para limpar banheiro, receita para limpar roupa de cama, para deixar branco uma roupa branca que está encardida. Isso são algumas coisas, né? Ou receita para tirar mancha do rosto, receita para tal doença. E a pessoa passa uma segurança naquilo que ela está falando, e ela fala como se aquilo fosse o remédio do século, como se fosse a solução do século. E se você for buscar com especialistas, principalmente os químicos, em relação a essa questão de limpeza, você vai ver o quão perigoso é você misturar alguns elementos, como cloro com desinfetante. Se você misturar, você vê o quão perigoso é. Então, mas se você assiste aquele vídeo que a pessoa diz que você pode colocar limão no rosto, você acredita que você pode colocar isso. Se você não procurar, porque eles falam com essa propriedade. Então, a falta de esses filtros sensatos e eficazes para tomar torna a internet, de fato, uma aliada muito grande da desinformação e da nossa própria manipulação. Aí não tem como nós sabermos a verdadeira intenção. Eu lembro que na época das eleições e em outros momentos também, eu vi, assim, relatos eu recebia pelo WhatsApp, em mensagens assim. Eu não sei como é que funciona aqui, mas lá em Manaus tinha uns mais fake news, assim, de que o Comando Vermelho, porque lá existia uma facção, agora existe outra,
que eles disseram, hoje à noite, fica em casa, porque vai acontecer isso, isso, isso. Mas atacava o terror na população. E eu pegava aquela mensagem e ficava pensando, quem foi o indivíduo que... Porque surgiu de algum lugar, né? Alguém digitou aquilo. Quem foi o indivíduo que digitou isso só para colocar a medo das pessoas? Sabe? E assim, eu acho que nós precisamos ter isso em relação aos fatos da internet. Nós não sabemos a real intenção das pessoas que estão postando aquilo. Vocês têm alguma experiência assim com essas ideias malucas da internet? Vocês estão bem caladinhos. Olha, eu vou ajudar vocês. Pode falar. É que travou aqui para mim. Repare de novo a pergunta, por favor. Não, só queria saber se vocês têm alguma... Vocês já viram isso na internet? Pessoas que se dizem especialistas falarem sobre algo totalmente errado, algo que para alguém que seja de fato especialista sabe que aquilo é um perigo para a saúde da pessoa ou para qualquer outra coisa. Terraplanista. O quê? Ah, o terraplanista, gente, é verdade. Verdade. Ah, Dani, eu também faço isso. A Dani comentou aqui que ela olha os comentários para saber se alguém fez e deu certo. Verdade, eu também faço isso. É incrível. Como a gente vai nos comentários, nossa, não façam isso. Eu vi uma receita ultimamente que era algo sem ovo, sem não sei o quê, essas coisas. Aí o pessoal, não faz, só fica com gosto de ovo. Eu falo, oh, gente, ainda bem que tem uma pessoa que vai lá e provou que isso está errado. Então, vamos lá, ó. Quem pode ler isso daí? Aí eu vou colocar um link lá no chat para vocês. Podemos também aprender a verdade por meio de outras fontes confiáveis. No entanto, os que buscam sinceramente a verdade devem ser cautelosos com fontes não muito seguras. Aprender a reconhecer e evitar as fontes não confiáveis pode nos proteger de informações erradas e daqueles que procuram destruir a fé. Muito bom. Essa referência, essa citação, ela está ali em documento principal de domínio doutrinário, como nós podemos adquirir conhecimento espiritual. Eu coloquei o link aqui para vocês. É uma leitura muito proveitosa sobre isso, como nós podemos adquirir conhecimento espiritual. E ele fala que nós aprender a reconhecer essas fontes confiáveis pode nos proteger dessas informações. Eu já tive muita experiência com isso, de encontrar na internet essas pessoas que fazem um site, abrem uma fanpage, abrem um blog apenas para falar mal das doutrinas da igreja. Se você não for buscar na fonte correta, você pode acabar destruindo a sua fé, porque essa é a intenção dessas pessoas. Eu vou contar uma experiência que eu tive com uma aluna. Eu já estava aqui em Belém, aí eu recebi uma mensagem, pessoa que eu era líder lá em Manaus, e ela falou assim, irmã, você pode assistir esse vídeo e me dizer o que você acha? Aí eu peguei e abri o vídeo. Parecia aquele negócio de TikTok, né? Eu não tenho TikTok, mas é um vídeo assim mais dinâmico, não sei explicar. E ele falando assim, não, vocês acham que os mormons são cristãos, não sei o quê. E ele começa a citar várias coisas. Não, mas eu vou provar para vocês que não. Aí ele começa a citar várias coisas. Aí eu assisti aquilo, aí eu fiquei pensando, eu respondo para ela, né? Aí eu falei, primeiro ponto, porque é o que eu observei no vídeo. Muitas das coisas que ele fala de maneira surpresa ou de maneira, sabe, sei lá, dizendo que é errado aquilo, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, assim, muitas das coisas que ele falou está na Bíblia, que é o que eles consideram, né? A verdade absoluta. Aí eu falei, outras coisas ele tirou de contexto. Então, assim, outras coisas são fake news, né? São coisas que as pessoas puxam, que são erradas da história da igreja, então elas jogam ali sem contexto e pegam coisas que, de fato, não existiram ou elas mudam o sentido. Então, falei, primeiro ponto,
tem muitas coisas aí que é doutrina, de fato. Até as igrejas evangélicas seguem, nossos amigos de outras religiões. Segundo ponto, são mentiras, são falsidades. Terceiro ponto, que eu pontuei para ela. E muitas das coisas que ele falou são verdades, que nós acreditamos. Mas nós acreditamos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a igreja verdadeira que foi restaurada nos últimos dias. E, portanto, vive de revelação moderna. E, portanto, tem coisas que nós temos, que acreditamos, que os nossos amigos e irmãos não têm conhecimento. Aí ela falou assim, né? Ela me respondeu, nossa, agora tudo faz sentido? E o Helder Rafa, ele fala que nem sempre nós vamos ter um professor que possa nos ajudar nos momentos que nós nos depararmos com essas questões. Eu fiquei muito feliz que ela me buscou, sabe? E por ser jovem, aquilo, a maneira como esse rapaz falou no vídeo, fez a bichinha balançar. Mas, de fato, aquilo ali era a doutrina da igreja, que está na Bíblia, que está no Novo Velho Testamento. Eram mentiras e eram doutrinas que nós, de fato, acreditamos. Então, assim, quando você traz para um ambiente como nós temos aqui, um ambiente de aprendizado, onde o espírito está presente, se torna mais fácil você reconhecer essas fontes e evitar que aquelas coisas ali básicas possam destruir a sua fé. Alguém tem uma experiência assim? Que já se deparou com alguma coisa da internet ou vindo fonte de outras pessoas mesmo? E que você pôde reconhecer e buscar fortalecer sua fé, ou buscar, tipo, eu não sei, mas eu vou buscar, e quando eu busquei na fonte correta, acabou fortalecendo. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de quando eu estava conhecendo a igreja, né? Teve um momento que eu vi um vídeo de alguém, eu não lembro sobre o que era, mas era alguém que é membro da igreja, na verdade, que estava afastado, né? Estava falando mal, fazendo vídeo falando mal da igreja, falando mal sobre algumas coisas. E aí eu cheguei com os missionários, eu ainda não tinha me batizado, eu me batizei acho que um mês depois que eu comecei a receber os missionários, sei que eu me batizei, foi bem rápido, assim. Mas quando eu comecei, eu fui buscar, né? E aí eu parei em um vídeo de uma pessoa assim. E aí eu questionei eles em relação a isso, né? E aí eles me falaram uma coisa que eu levo até hoje para mim e eu coloco em prática na minha vida. Eles falaram para eu não acreditar em tudo que eu visse na internet e eu buscar o Senhor para saber se realmente aquilo era verdade, né? E hoje, eu lembro sempre quando eu vejo alguém falando mal Hoje eu nem abro mais vídeos no YouTube em relação a tá falando mal da igreja, tá falando que a igreja é isso ou aquilo. Às vezes, tem um canal que eu sigo o Videira Verdadeira, né, no YouTube, que às vezes ele traz algum assunto polêmico, assim, que estão falando de alguma coisa da igreja. Aí, às vezes eu vejo o vídeo dele, mas ele é membro da igreja, membro ativo, e ele sempre tenta trazer a verdade sobre aquilo que estão falando de mentira sobre a igreja, né? E hoje eu não procuro mais canais, pessoas que falam que só fazem vídeo para falar mal da igreja. Porque eu acho que aquilo que você citou, que eu não lembro direito, mas acho que foi o profeta que falou que a gente tem que se concentrar no que a gente já tem, no testemunho que a gente já tem, e não ficar diminuindo aquilo que a gente já tem por conta de coisas que trazem para nós, né? A gente precisa realmente tomar cuidado em relação a isso. Então, eu faço isso hoje em dia. Eu nunca tive esse problema de ficar questionando as coisas da igreja por conta de pessoas que estão falando mal, justamente por conta disso, porque desde o início eu me blindei, antes de eu ser batizada, eu já me blindei em relação a isso,
de não ficar buscando realmente coisas ruins, porque sempre vai ter uma oposição. Então, se a gente for ficar buscando isso, realmente vai enfraquecer o nosso testemunho, vai enfraquecer as coisas que a gente já sabe, e muitas vezes a gente vai acabar se afastando por conta disso, né? Então, eu prefiro nem ver, eu deixo pra lá, tipo, eu vejo, como eu falei, né? Eu vejo esse canal e muitas vezes ele traz alguns assuntos polêmicos, mas ele rebate, entendeu? Ele mostra nas escrituras, ele mostra na história da igreja que aquelas coisas não são verdadeiras. Então, é somente isso que eu vejo hoje em dia. Mas essas pessoas que são membros da igreja que se afastam e depois ficam falando mal, eu nem dou importância para elas. Muito bom. Obrigada por compartilhar. Eu lembro que eu já passei muito, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu lembro que uma aula do instituto, meu professor, ele falou assim que ele se formou em psicologia, então assim dizia para ele que ele não ia terminar aquele curso ainda ativo, não. Mas ele falou que tinha uns momentos assim que abalava ele, e ele falou, eu chamava de xixi santo. Ele ia para o banheiro, se ajoelhava e orava. E eu lembrei disso porque você falou, né, que os elders te ensinaram a buscar o Senhor. Então ele orava e sentia a paz. E a importância de nós aprendermos isso, algo tão básico, que alguns meses depois, ou ano, não lembro, eu lembro que me deparei com uma dessas coisas na internet e tal. E assim, muitas coisas que eu já conhecia, já sabia tirar de letra, sabe? Aí pegou um ponto lá, eita, esse daqui eu nunca vi, não. Aí a minha curiosidade, né? Eu fui lá, li tudo e aquele negócio, sabe? Constrangeu o espírito. E eu lembrei do que o meu professor falou. Eu estava no trabalho, eu sempre trabalhei com informática, né? Então, assim, no nosso período do almoço, o nosso chefe, ele falava assim, saiam da frente do computador, e que nada, a gente ficava vendo meus amigos, a gente ficava na internet. E eu lembro disso, aí eu lembrei do que eu aprendi na aula do instituto, e eu fui até o banheiro lá do trabalho, eu me ajoelhei e orei. Falei, Senhor, me ajude a minha incredulidade, ajude a minha fé. Porque isso, de fato, aqui mexeu comigo, algo que nunca tinha acontecido, desde criança na igreja. E sempre curiosa, né? Sempre lendo. E eu pude sentir a paz. E a certeza de que estava tudo bem. Ia ficar tudo bem. E assim, eu nem busquei saber se era verdade ou não. Hoje em dia, de vez em quando eu penso, se eu pesquiso isso, mas aí tem tanta coisa para fazer. Mas eu pude sentir a paz que o Senhor me deu. E saber que Ele estava me ouvindo, que Ele me abençoou com a paz dEle, foi o suficiente para manter minha fé nele e no evangelho dEle. Então, assim, a oração, nós temos esse recurso maravilhoso. Quando nós nos depararmos com isso, quando uma realidade for muito forte para nós, que nós possamos buscar o Espírito e quando nós sentirmos em nosso coração o consolo e a paz que só Ele dá, nós vamos poder suportar bem isso. E isso não vai abalar a nossa fé. Então, muito obrigada, Dani, por compartilhar conosco. Eu gostei muito da citação também. Quem pode ler? Esse ponto aqui, deixa eu contar, tem um histórico aqui. Isso, ele fala que nós devemos atentar nesses momentos, para a nossa própria dignidade. Esse é o conselho de um pai para o seu filho, quando o filho estava indo para a faculdade e ele ainda estava inseguro quanto ao seu próprio testemunho. Então, o pai dele deu esse conselho para ele. Quem pode ler? Ao continuar sua busca pela fé, disse ele, por favor, guarde os mandamentos. Caso contrário, você distorcerá a sua busca. Se as afeições de seu coração estão ligadas aos vícios desse mundo, sua cabeça não vai fazer. Talvez nem mesmo vá deixar você acreditar nas virtudes do universo de Deus.
Então, qual a importância de nos mantermos dignos nos momentos de incertezas? Eu acho que é aquela questão, né? A gente. Acho que é aquela questão, né? Que a gente precisa estar digno para o Espírito nos acompanhar. É ele que vai sanar as nossas dúvidas, né? Ele que vai testificar do Evangelho, vai testificar do Salvador. Então, a gente precisa se manter digno para ter a companhia dele, né? Para conseguir ter as respostas do Pai Celestial para todas as nossas dúvidas que a gente for ter durante a nossa vida. Muito bom. Quem mais gostaria de falar? Por que é importante a nossa própria dignidade nesses momentos? Eu acho que quando a gente dá brecha para o inimigo, abre só uma brechinha assim da porta, é o que ele precisa para invadir de vez a nossa vida e fazer a gente questionar tudo. Então, a gente tem uma dúvida, ok, é válido, como a gente estava falando anteriormente, é válido ter dúvidas, mas a gente não pode deixar de fazer tudo aquilo que a gente acredita ser correto. Os mandamentos, eles servem para nos proteger, não é algo, como eu estava vendo uma citação esses dias, que não é algo que o Senhor está impondo para a gente como como se fosse um castigo, né? Algo que ele está colocando para a gente para nos castigar, alguma coisa assim. Não, os mandamentos eles estão para nos proteger. A partir do momento que a gente lembra disso nesses momentos de dúvidas, a gente não deixa que aquela pequena brechinha ela se torne uma coisa maior. É por isso que muitas pessoas elas acabam se afastando da igreja, né? Porque elas tiveram uma dúvida ali naquele momento, foram alimentando aquilo, foi dando espaço para mais dúvidas e foram começando a questionar aquilo que elas já sabiam, aquilo que elas sabiam que era verdade, aquilo que elas sabiam que elas precisavam fazer, e foram deixando de fazer também. Então, a gente precisa, de início, assim, a gente já precisa combater isso, a gente não pode deixar isso evoluir para uma coisa maior, né? Muito bom, obrigada. Gê, quer comentar? Então, a Sabrina, ela falou sobre que isso nos ajuda a sentir o Espírito Santo, né? Se nós nos mantemos dignos, nós temos a companhia do Espírito, e o Espírito vai poder nos dizer todas as coisas que nós precisamos, ele vai poder responder nossas orações. Mesmo que não seja uma resposta concreta, ou um sim ou não, ele pode nos dar a paz, que nós sabemos que ele está conosco. E agora eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês fazem que faz vocês sentirem o Espírito Santo na vida de vocês, no dia a dia? Que tipo de coisas é que fazem vocês sentirem a influência do Espírito? Posso falar? Pode? Assim, quando eu fui ao templo a primeira vez, estava me preparando para ir ao templo a primeira vez. Isso foi em 2019. Muita coisa mudou, né? Dentro do templo. E aí eu me lembro que eu não tinha internet em casa, não tinha acesso ao computador, essas coisas assim. E aí eu fui no Cyber para imprimir esses nomes, essas coisas assim. E nisso que eu estava lá no Family Sunshine, mexendo nas coisas, eu botei uns hinos para ouvir. Eu fui ouvir uns hinos das moças, da igreja, para manter o espírito, né? Que é bem crente, bem crente. E aí eu me lembro que eu lá, ocupada, digitando o nome, não sei o que eu estava no Family Sunshine. Aí eu estou ouvindo um hino. Do nada eu começo a ouvir assim: é sagrado ou é segredo? É sagrado ou é segredo?
A Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Eu, que isso? E aí, só que tinha uma música de fundo da música. Eu falei, isso é uma música? Eu nunca parei para ver essa música, só que eu estava muito ocupada fazendo negócio lá. Digitando, alguma coisa assim, eu não queria sair da página para ver o que era. E aí eu falei assim, não, até que chegou um momento que eu falei assim, não, o que eu tô falando? Aí eu dei pausa no que eu estava fazendo, fui lá ver o vídeo, e era uma mulher falando um monte de coisa em relação às ordenanças sagradas do templo. E aí eu me lembro que na hora eu assim, desliguei o vídeo, né, passei para outra música e tal, denunciei a página, denunciei a página da mulher e tal, fiz uma queixa. E aí eu voltei pro hino e eu fui voltar, eu mandei mensagem pro missionário que me apresentou o evangelho, que na época eu não morava mais aqui, já morava fora e tal. E aí ele falou para mim isso, sobre orar a respeito das coisas, para mim ter fé à frente das minhas perguntas. E aí eu me lembro que ele falou isso, eu peguei, já me chateei, não terminei de imprimir as coisas que eu tinha que imprimir, fui para casa. Eu acabei conversando com ele sobre o que a mulher falou, isso e aquilo outro, eu acabei desfocando tudo que eu estava fazendo. Entrei no Facebook, que eu não tinha nem abrido essa página, para falar sobre isso com ele. E aí, fui para casa, muito chateada com isso. Aí eu peguei e orei. E aí, foi bem claro para mim, vá ao templo. Suas dúvidas, suas perguntas vão ser respondidas no templo. E aí eu fui no templo e eu vi que não tinha nada a ver com o que aquela doida estava falando. Não tinha nada a ver com o que ela estava dizendo. E quando eu fui a primeira vez para o templo, eu não fui fazer minha investidura. Eu tinha 1 ano e pouco de membro, e aí os líderes acharam melhor eu ficar ainda só no batistério. E eu, bem obediente, fui para o batistério. E aí eu voltei para casa, porque ela falou coisas sobre as ordenanças em si, né, sagradas. E aí eu fui com aquilo, fui para o templo, voltei com o sentimento de que, com o tempo certo, eu ia ver as coisas que eu devia ver, e que eu tinha que ter a fé de permanecer firme, para poder ver por mim mesmo e tirar minhas próprias conclusões, e que a fé ia diante de mim, ia à minha frente. E aí, 2019 não, 2018, 2017. 2019 eu fiz a minha investidura. E aí, quando eu fui para fazer a investidura em si e tudo mais, eu vi que não tinha nada com o que a mulher estava falando, não acontecia nada com o que ela... Acontecia, assim, algumas coisas, ela estava mesclando com a verdade, que nem Satanás, né? Satanás pega as coisas verdadeiras e mistura com as mentiras para parecer de verdade. E eu me lembro que depois que eu voltei de lá, eu falei muitas outras coisas que eu vejo no dia a dia, sobre minha família, que ninguém é membro. Eu estava falando para ti logo no começo, né? Hoje em dia tem uma família eterna, mas no começo, a minha família todinha não é membro da igreja. Agora tem os mortos, né? Que eu batizei, todo mundo que eu conheci de morto já tem. Do outro lado do véu tem. Mas em carne, em vivo, não tenho. Tem a Carmen agora, que é minha filha de 9 anos. Eu acho que ela não conta muita coisa em relação a esses pesos. E aí, eu comecei a ir para o templo. E essas coisas diárias, porque é diário, o inimigo vai todo tempo, né? Vão adiar a gente. E as minhas perguntas são respondidas toda quarta-feira, quando eu vou ao templo. Ou então, quando eu vou no outro dia da semana como procurador. E respondendo a tua pergunta que tu fez, as minhas perguntas elas são respondidas dentro do templo. Elas são respondidas todo domingo, quando eu vou tomar o sacramento e renovar uma convênio com o Senhor. Elas são respondidas quando eu paro para assistir uma aula do Instituto, como agora. Né? Elas procuraram lugares certos. Eu me lembro que tem uma pessoa muito querida que, ao mesmo tempo, quando a gente começou a usar para o Evangelho, essa pessoa procurava as coisas dentro do Evangelho da igreja para saber sobre a igreja. Ao contrário de mim, que quando eu falei no começo, né, passei 6 meses de batizar. Eu procurava fora. Eu procurava fora, e aí eu me lembro que uma vez, depois que eu batizei e tudo mais, eu comecei a procurar dentro das coisas da igreja. Comecei a ir para o instituto para aprender as coisas sobre o instituto. Comecei a tirar missão patriarcal, focar nas coisas que é do evangelho. E essa pessoa começou a fazer o oposto também.
Ela começou a parar de procurar dentro da igreja e começou a procurar fora da igreja. E isso afastou ela. Numa velocidade que foi agoniante para mim ver isso acontecer. E é isso, a gente vai conviver com as coisas de fora da igreja, mas é procurar dentro da igreja. As nossas perguntas todas elas vão ser respondidas. Então, hoje eu dei uma pergunta, ó, tipo, hoje eu comecei a minha aula, estava pensando nesse fato. Bem ou mal, eu estava pensando nesse fato a respeito da família de Joseph Smith. E aí agora tu já me tem um lugar para me procurar e ver mais a respeito sobre isso. Né? Então, se vocês procurarem, se a gente procurar sempre no melhor lugar, a gente vai ter a resposta certa. Não a meia verdade. Muito bom. Obrigada, Gê. Então, a Gê, ela falou sobre onde ela pode, o que ela faz que ajuda ela a sentir o espírito. O templo, o próprio instituto, as aulas de instituto, a igreja. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? O que faz com que sinta o espírito, a influência do espírito em sua vida? Tá me ouvindo? Estou sim. Tá. Eu gosto de sempre ter algum hino em mente. Assim, eu não fico com o inário o tempo todo, porque eu trabalho o dia todo e o meu trabalho é na produção. Então, é bem corrido. Mas lá dentro, eu tenho que ficar com abafadores. Então, como eu não escuto nada, eu sempre tento ter algum hino em mente e ficar cantando ele o dia todo. Assim, é como se trouxesse uma paz e eu acho que ajuda também a fazer com que o espírito fique próximo de mim, né? Porque eu passo o dia fora de casa praticamente. Então, eu não tenho como ficar ali lendo as escrituras o tempo todo, ou algum discurso, né? Eu também não posso ficar dentro da empresa com o celular. Então, eu tenho muitos hinos na minha mente, que eu sempre tento ficar cantando assim mentalmente, para que eu possa sentir essa paz do espírito, assim, mesmo ali no ambiente de trabalho. Muito bom, Sabrina. Obrigada por compartilhar. A música, ela tem um poder muito grande. As pessoas não fazem ideia do poder que a música tem. Então, muitas das vezes, a pessoa pode estar ouvindo, mas isso eu não estou nem prestando atenção. Ela muda, de fato. Ela pode afastar ou trazer o espírito para próximo da gente. Muito obrigada, meninas, por compartilhar essas maneiras que vocês sentem e que todos nós podemos sentir a influência do espírito na nossa vida. E é essa influência que vai nos ajudar nesses momentos, quando nós estivermos lá, atravessando a ponte da complexidade. O terceiro ponto. Quem pode ler o terceiro ponto? Sem briga. Desculpa, eu estava preenchendo o formulário de frequência. A frequência. Mas eu estava ouvindo. Tá. Concentra-se no conteúdo doutrinário altamente positivo da restauração, em vez de se desviar nos detalhes de como Joseph Smith recebeu esse conteúdo. É interessante, assim, só porque saiu como é que fala? Não, uma série. Um documentário, isso. Minha filha me ajudando aqui na aula. Um documentário sobre o falsificador mórmon. E ele arrastou milhões de pessoas de fora para se afastar da igreja assim. Porque uma das falsificações dele foi a Carta da Salamandra. E na Carta da Salamandra, ele falava que, nessa carta, dizia que essa carta era uma carta de Joseph Smith para o OVNI, né? E aí, isso, Caltry, isso também. Então, ainda está melhor do que o meu, não atrapalha. E aí, nessa carta, ele falava que não foi Deus e o Filho que apresentou para ele, né?
o evangelho, não foram eles que falaram com ele, e sim uma salamandra branca, que ele seguiu e que levou ele até as placas, e que ele teve a experiência de que aquilo ali era algo sagrado. E as pessoas focando muito em preocupadas se foi uma salamandra ou foi o pai e o filho que apresentou para ele o evangelho restaurado, que esqueceram de lembrar que era o evangelho restaurado, né? Que o Senhor foi lá, ou por meio de um animal que seja, foi lá e falou para ele que o evangelho precisava ser restaurado e que ele podia fazer isso através daquelas placas, né? Deu o dom para ele traduzir aquelas coisas, tantas coisas positivas historicamente que deu certo, e aí as pessoas focaram só na carta da salamandra. E depois, quando foi identificado, depois foi dito que foi falsificado, começaram a julgar os líderes da igreja. E aí, nisso começou a gerar uma bola de neve tão grande que a restauração foi atingida, que a restauração no ver deles não foi verdadeira. Eu acho que assim é nisso que a gente tem que concentrar, no conteúdo positivo, no lado positivo das coisas, né? E o lado positivo maior é, como tu falaste, ajoelhar e orar ao Senhor. Muito bom. Isso me lembra que nós podemos... o 3 está muito envolto no segundo. E no primeiro também, né? É uma sequência, porque se eu sei que algo é verdadeiro, se eu já tive essa experiência, esse testemunho, e não é aquela próxima dúvida que vai fazer com que eu deixe de fazer o que eu já sei que é verdade. Então, concentrar-se no que você já sabe, que é o que nós estudamos no segundo, concentrar-se no que você já sabe e continuar sendo obediente, guardando os mandamentos vai te garantir o espírito. Então, concentrar-se em detalhes, e quem é muito curioso, que acredita que isso vai agregar para você ou para outra pessoa que você queira estar, lá onde eu mostrei para vocês, em textos sobre os tópicos do Evangelho, lá fala sobre os textos de Joseph Smith, como ele fez a tradução tanto do livro de Mormon quanto do livro de Abraão, que é justamente sobre o livro de Abraão, que é o livro do Elder Hafen e da Sister, eles falam que nós devemos nos concentrar nesse conteúdo doutrinário. E como alma, ele cita sobre a semente. Então, quando nós plantamos a semente, ela começa a inchar e brotar em nosso peito, nós sabemos que aquela semente ela é verdadeira, porque ela começou a inchar e brotar em nosso peito. Mas se nós não permitirmos que ela entre, nós não vamos ter essa experiência. Então, possamos ter essa experiência de orar sobre o que nós sabemos e viver por a prova a palavra de Deus, que a alma nos aconselha, por a prova a palavra de Deus. Então, se eu estou sendo obediente a este mandamento que Joseph restaurou, nos deu através de revelação, no livro de Mormon, no livro de Abraão, Pérolas de Grande Valor, eu vou saber por mim mesmo se aquilo é verdadeiro ou não, porque eu fiz, o próprio Salvador fala isso. Nós precisamos fazer a vontade dele para saber que é a vontade dele, que é a vontade de Deus. Então, esse é o tópico 3. O quarto, eu gostei muito, muito do quarto. Cultive uma atitude de mansidão. Quem pode ler? Quando o nosso idealismo for abalado por enfrentamentos inesperados com o realismo, nossa atitude sobre o que acontecerá será mais importante do que aquilo que realmente tiver acontecido. O Elder Neal A. Maxwell disse que a dúvida pode enternecer ou endurecer o coração, dependendo de nossa reserva de mansidão. Eu gostei muito disso. Eu sou uma pessoa que ama os ensinamentos do Elder Neal A. Maxwell. E eu gostaria de perguntar para vocês, como para vocês nós podemos cultivar essa reserva de mansidão?
Acho que um dos meios é sempre procurar estar fortalecendo o nosso testemunho. Eu não lembro em qual dos tópicos foi, mas teve uma situação aí que estava falando que poderia abalar até as coisas que a gente já sabe, né? As coisas mais simples, o básico. Né? E eu penso muito nisso. Se a gente procura sempre fortalecer o testemunho que a gente já tem, nenhuma dúvida. Falhou, Sabrina. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá, foi mal, tinha caído aqui. Eu acho que quando a gente fortalece cada vez mais os nossos testemunhos sobre as coisas que a gente já sabe, que a gente já crê, né? Os testemunhos que a gente já tem, nenhuma dúvida vai abalar o básico, né? O que a gente já acredita. Então, a gente sempre tem que procurar fazer coisas que vão fortalecer não só o nosso testemunho, mas a nossa fé também, para a gente conseguir ter essa reserva. Como ele disse, né, a dúvida pode ou enternecer ou endurecer o nosso coração. Mas se a gente procura sempre estar nos fortalecendo espiritualmente, dificilmente as nossas dúvidas vão endurecer o nosso coração. Porque, primeiramente, a gente já vai ter a companhia do Espírito ali conosco, e o Salvador mesmo, ele vai estar respondendo as nossas perguntas, sanando as nossas dúvidas. Então, fica quase impossível de endurecer o nosso coração essas dúvidas. Mas a gente tem que fazer por onde, né? A gente tem que procurar sempre estar se fortalecendo espiritualmente. Muito bom. Obrigada. G, quer compartilhar como nós podemos cultivar essa reserva de mansidão? Eu não sei, eu não me acho uma pessoa muito mansa. É isso que eu ia perguntar, não se vocês são mansos, mas o que vocês entendem por mansidão? Eu sei que não é uma pessoa que só fala baixo. Uma pessoa que eu sei, porque assim, uma vez, na minha bênção patriarcal, ela fala que eu vou ser. O pessoal até tira brincadeira comigo, né? Meu marido fala. Que eu sou. Meus dons são ser paciente e mansa. Eu não sou paciente nem mansa. Eu acho assim que. Se o Senhor tem um bom humor, assim, ele botou, vamos tirar o coloquei na bênção patriarcal dela, que ela ser paciente e manso. Porque eu não me sinto uma pessoa mansa e paciente. E eu me acho bondosa às vezes, mas não me acho mansa. E aí eu me lembro que uma vez eu fui ler, né, procurar saber sobre o que é mansidão, e no GE ela fala que é uma pessoa que age com o espírito. É uma pessoa que age com o espírito, que é guiada pelo espírito. Legal. E aí, uma vez eu dando aula do Vem Segue-me, escola dominical, para os jovens, e aí foi falado a respeito do Senhor. Que o Senhor, ele sempre foi um ser manso. Em nenhum momento na vida dele, ele foi um ser que não foi manso. E aí, eu estudando a aula, eu já sabia que ia acontecer essa pergunta, né? Então, eu fui estudar antemão. Mas um dos jovens falou assim para mim, perguntei, vocês pensam na história da vida do Senhor, um momento que o Senhor não foi manso? Ele sempre foi manso. E essa jovem perguntou assim, quando ele expulsou os comerciantes da porta do templo do Senhor. E aí, eu olhando o manual, né? Nesse momento, ele foi um ser manso. Ela olhou para mim assim, em nenhum momento o Senhor não foi um ser manso. As pessoas têm tanta consciência pensam tanto que ser manso é uma pessoa que fala baixo, é uma pessoa que não contradiz ninguém, que é uma pessoa parece um bicho preguiça, né? E não é. Associo com lentidão, né? Isso. Com lentidão, e não é isso, é uma pessoa que sim, que ela pode ser ágil, uma pessoa que pode ser proativa, uma pessoa que fala alto, porque eu falo alto, entendeu? Esse é um preconceito. É uma pessoa que fala alto, é uma pessoa que age com espírito. É isso que eu entendo de mansidão. Muito bom.
Lá no GE, né, eu gosto muito de usar ele também, ele fala assim, qualidade do que é temente a Deus, justo, humilde, doutrinável e paciente nas horas de sofrimento. Então, ó, nada daquele está falando sobre comportamento de ser lento, de ser rápido, de falar alto, não. Ele está falando de que é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa justa, humilde e que é paciente nas horas de sofrimento. E ele fala mais, os mansos estão dispostos a seguir os ensinamentos do Evangelho. Eu gosto muito de um discurso chamado Ser Manso e Humilde de Coração, do Elder David Abedna. Foi em 2018 esse discurso. Foi um dos discursos que eu estudei muito depois da conferência, porque foi o que me chamou muita atenção na conferência de 2018. Que ele fala sobre o que é ser manso. E esse conceito que ele nos traz nos ajuda a entender por que o Elder Neil Amaxo falou que, nos momentos de dúvida, se nós tivermos uma reserva de mansidão dentro de nós, isso vai enternecer nosso coração. Olha o que o Elder David Bednar fala. A mansidão é um atributo essencial do Redentor e é caracterizada pela prontidão em fazer o certo, pela submissão voluntária e por um sólido autodomínio. Então, ele conta nesse discurso, Elder Bednar, eu nem ia falar sobre isso, mas eu me lembrei agora, ele cita o presidente Nelson, ele cita o jovem rico e a moleque. Então, ele fala que muitas das pessoas... Lembra quando o Elder, o profeta Nelson, ele pediu que nós pudéssemos estudar o livro de Mórmon com uma nova visão, buscando sobre o Salvador? E ele cita, o Elder Bednar, que muitos dos apóstolos, ele fala, eu tenho certeza que esses homens já estudaram o livro de Mórmon várias vezes, mas eles escolheram prontidão, lembre, prontidão em fazer o certo, em fazer diferente, porque o profeta falou. Aí ele cita o jovem rico, que o jovem rico, ele não teve essa prontidão em fazer o certo, e ele compara com a moleque. A moleque foi o companheiro missionário de Alma. Se nós estudarmos lá, prestarmos atenção na história, porque a gente só pensa que, como é que se fala? Ele hospedou Alma, né? Ele hospedou Alma na casa dele. Mas ele fala que ele já havia sido chamado outras vezes pelo Senhor, mas ele estava meio que assim, sabe? Meio que, não, deixar para outra vez. Dessa vez, não. Dessa vez ele foi manso. Dessa vez ele foi pronto em agir. Não, dessa vez eu vou abandonar. E ele, se vocês verem lá a história de Amaleque, ele volta para Zaraena com Alma, porque ele fala que ele abandonou a família, os familiares, as riquezas e os bens. Ele era um homem próspero lá em Amoni. Então, ele foi manso. Então, é essa reserva de mansidão em prontidão. Ó, como faz sentido agora que essa reserva de mansidão vai nos ajudar, porque ele fala que é prontidão em fazer o certo, pela submissão voluntária e por um sólido autodomínio. Então, não é simplicidade inocente, é submissão voluntária, ou seja, eu vou ser pronto em fazer o que é certo. Isso vai fazer toda a diferença, e é um grande autodomínio, mansidão, porque ser justo, ser temente a Deus, ser paciente nas aflições, requer de nós um autodomínio. Eu gostei muito de poder agora, né, conseguir juntar o Elder Neil Amaxo com o Elder David Abednar sobre como essa reserva de mansidão ela pode nos ajudar nesses momentos de dúvida. Quem pode ler? A simplicidade na linha de frente da complexidade existe muito pouco de nós, mas a simplicidade do outro lado da complexidade existe tudo de nós. E talvez tenhamos que pagar tal preço de várias maneiras. Entretanto, lembre-se do que Homens disse, disse, eu daria a minha vida pela simplicidade do outro lado da complexidade. Eu daria a minha vida pela simplicidade. Gostei muito disso, né? Ele fala que lembra a simplicidade inocente, ela não exige quase nada da gente, muito pouco. Mas a simplicidade do outro lado da complexidade, ela exige tudo.
de nós. E o Helder Rafa, ele fala que à medida que nós vamos avançar nessa complexidade, nós precisamos aprender a conceder ao Senhor e à sua igreja o benefício da dúvida. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos apagar até a luz que nós temos. Então, gostaria de ouvir de vocês hoje. Como é que vocês estão saindo daqui hoje? Que novas informações vocês tiveram que pode ajudar vocês a encarar a complexidade de maneira mais produtiva? Lembra lá do começo? De tratar essa complexidade, essa nossa ponte de maneira mais produtiva. Cri, cri. Tá me ouvindo? Fala, Gê, fala. Não, a Sabrina vai falar, porque a Sabrina tá no pop som aí. Tá vendo, professora? Essa música de crente que ela escuta para assistir a aula, presta atenção. Respeito zero, né, gente? Não estou em uma festa, professora, só para deixar claro. Eu acho que de tudo isso que a gente aprendeu hoje, a gente sempre tem que pensar que a gente tem que ver as coisas com olhos espirituais. Sim, existem muitos tópicos sensíveis dentro da igreja, né, e que muitas pessoas sempre vão abordar de uma maneira errada, né, vão fazer uma interpretação errada. Né, a gente ainda vai encontrar muitas dessas pessoas. Mas a gente sempre tem que olhar com os olhos espirituais, entender que tudo teve um motivo, né? Entender também que muitas das coisas elas só vão ser explicadas, não vai ser nessa vida, né? Vai ser só no milênio que a gente vai realmente saber. Mas nada disso tem que abalar a nossa fé. Nada disso tem que as dúvidas, a gente não pode deixar as dúvidas prevalecerem na nossa vida. A gente sempre tem que estar procurando ver as coisas como o Salvador via. Né? Um olhar inocente das coisas, um olhar de compaixão, né? Para entender que tudo teve um motivo. Né? Por mais que hoje em dia a gente veja como coisas erradas, né? Naquele tempo o Pai Celestial tinha um motivo para tudo, senão Joseph não teria feito. Né, senão os profetas das escrituras não teriam feito. Né, a gente tem que procurar sempre estar fortalecendo a nossa fé, assim, olhando como Cristo olhava as coisas, né, vendo uma maneira de como os profetas viam as situações. Né, eles são os nossos exemplos. O Salvador, principalmente, é o nosso maior exemplo. Né, então, a gente sempre tem que procurar ser como ele era. Né, ter compaixão do nosso próximo, ter empatia pelo nosso próximo, né, e procurar ver as situações com os olhos espirituais. Muito bom, obrigada. G. O meu estava ligado. Oi. Tá, mas estava ouvindo nada, não. Não, eu estou prestando atenção, mas é porque agora tu falou comigo, eu disse que eu ia apertar o microfone, eu vi o microfone estava aberto. Que tem eu. Então, que novas informações hoje você recebeu que pode te ajudar a encarar a complexidade de maneira mais produtiva? Que é normal eu ter questionamentos. Mas que o importante é sempre eu ter a mente de que nas coisas que eu já tenho verdade, nas coisas que eu já tenho um testemunho. Que é importante, sim, eu questionar e aprender e conhecer sobre o Evangelho, sobre o contexto todo em si da religião, mas que o importante é eu ser a religião. Eu ter certeza do que eu acredito. E se eu tenho alguma dúvida, alguma pergunta, eu tenho que fazer ela agora, não quando o tempo acabar. Muito bom. Eu gostei disso que você falou. Posso completar?
Oi, pode sim. Pode não. A respeito desses questionamentos. Acho que algo que a gente sempre tem que ter em mente também é que a única coisa que a gente vai levar aqui dessa vida é o nosso conhecimento. Então, a gente sempre tem que procurar adquirir mais conhecimento, seja secular, seja sobre as doutrinas do Evangelho, porque é a única coisa que a gente vai levar daqui. Então, é super normal a gente ter dúvidas, a gente fazer esses questionamentos. Eu lembro que os meus professores da escola sempre falavam: a hora de vocês fazerem perguntas é aqui na aula, não é quando estiver passando a prova. Então, é igual o que a gente falou, né? A gente tem que fazer esses questionamentos agora, que a gente está aqui na Terra, a gente está aprendendo, a gente tem líderes, a gente tem um profeta vivo que pode responder as nossas perguntas. E a gente tem uma comunicação direta com o Salvador. Não é quando tudo acabar, a gente já estiver ressuscitado ali sendo julgado. Né? Ou então fazendo um trocadilho, Sabrina. Ou fazendo um trocadilho, ou quando a gente estiver passando na prova mesmo, né? Exato, eu gostei disso. Sim, Na prova da vida. A prova da vida. Sim. Porque a gente vai passar por muitas provas aqui, ainda que vão justamente testar a nossa fé. Mas se a gente estiver procurando adquirir mais conhecimento, por exemplo, eu lembro de ver uma publicação, acho que muitos anos atrás, falando sobre quando o Salvador fez a diferença entre os lamanitas e os nefitas, né, em primeiro Nefi. E eu lembro que nos vários comentários ainda citavam o primeiro Nefi, falar nas escrituras assim: não, vocês podem ir lá ler, né, porque Deus estava sendo racista ali, escrevendo a pele deles, deu isso como maldição, como castigo, mas não, a gente aprende que não foi isso. Ele só fez isso para diferenciar os povos. O castigo ali foi eles serem separados do Espírito do Senhor. Né? Então, muitas coisas dessas vão vir, esses questionamentos, as provas mesmo vão vir, mas a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que fortalecer a nossa fé e a gente tem que procurar as respostas pelos meios certos. A gente tem um site da igreja, a gente tem as escrituras, a gente tem manuais e a gente tem os nossos líderes gerais que discursam para a gente de 6 em 6 meses. Então, a gente tem muitos meios para sanar as nossas dúvidas. Não tem por que a gente ficar perdido, mas a gente também precisa fazer essas perguntas. É aquele negócio, né? Bater a porta e será aberta. Né? A gente precisa fazer as perguntas para sanar as nossas dúvidas. Isso não é errado, é totalmente normal no processo de adquirir conhecimento. Muito bom. Eu gostei muito que vocês falaram. Esse é o momento das dúvidas. Nós não podemos guardar uma dúvida. E aí você pensa assim, mas nem tudo tem resposta. Mas lembra da experiência que eu compartilhei com vocês? Que vocês podem orar e o Senhor nem sempre ele vai responder sim ou não, ou dar a resposta exata daquilo, mas ele vai dar a paz. E essa vai ser a tua resposta quanto àquele assunto. Paz na tua mente. Lembra da história de Holly? A gente falou sobre o final da história dela na aula passada, que ela falou assim: eu não sei de todas as coisas, mas ela falou: hoje eu confio nele e eu sei que ele faz o melhor. Então, essa é a resposta dela. Lembra qual era a dúvida? Porque as mulheres não podiam ter o sacerdócio. E ela falou: eu não sei de todas as coisas, mas eu confio nele. Então, essa foi a resposta dela. Então, nós não podemos ter nenhuma dúvida sem resposta, nem que a resposta que o Senhor vai nos dar é: eu sei de todas as coisas, confie em mim. Mas nós precisamos de fato. Então, muito obrigada por vocês trazerem isso, de que nós precisamos expor isso e buscarmos as respostas. Nós estamos aqui para isso. Eu vou ler a última citação, tá? A complexidade, ela é valiosa. Na realidade, ela é essencial. Mas os que ficarem amarrados nela nunca conhecerão a alegria singela, porém profunda dos santos. Vão ficar afogados lá no meio do rio. Porque não recebereis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Nossos túneis, às vezes nublados de incerteza, existem para nos ensinar, não apenas para nos atormentar. Então, que nós já sabemos que precisamos dessa complexidade, precisamos passar por esses túneis, porque é isso que vai nos ensinar. E há luz no fim desses túneis, a luz e a vida do mundo.
o nosso Salvador Jesus Cristo. A Sabrina falou que nós devemos seguir o exemplo dele. E, de fato, ele é a luz. É ele que nos chama. Vem e segue. Então, quando nós seguimos os passos do nosso Salvador, nós vamos passar. Ele é a ponte. Ele é a nossa ponte. Nós estudamos hoje 4 sugestões de como passar pela complexidade. Ele é a ponte. Se nós seguirmos o exemplo dele, se nós colocarmos nossas dúvidas aos pés dele, se nós tivermos sabedoria de buscar dentro do evangelho dele, não dentro das fontes erradas, dentro da internet, se nós buscarmos na fonte correta que ele deixou aqui na terra, se nós nos concentrarmos em ser obedientes aos mandamentos e não nos detalhes de como esses mandamentos foram revelados, se nós nos mantermos mansos, prontos a obedecê-lo, nós vamos encontrá-lo. E uma coisa que eu gosto muito de um discurso chamado O Dom da Graça, de Brian, eu só lembro do primeiro nome dele. E ele fala que a graça não é aquilo que nós encontramos no fim do túnel. A graça é o que nos acompanha no túnel. Então, Jesus Cristo, ele é a ponte. Ele pode ser a ponte da nossa vida. Nós vamos ter ele constantemente conosco, se nós buscarmos fazer a vontade dele. E essa aula é meu testemunho que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu só terminar a gravação e já falo com vocês. Não, oração. Ah, sim, a oração. Olha, gente. Meus filhos começaram a gritar aqui, a pessoa já desconcentra. Tá, a G fez a nossa primeira oração, não foi, G? Foi. Aí a Sabrina faz a nossa última oração. Por favor. Serviço. Nosso querido e amado Pai Celestial, somos gratos por essa aula que acabamos de ter. Gratos pela sua disponibilidade, por ceder o seu tempo, né, para nos ensinar mais sobre a fé. E que o Senhor possa sempre estar cuidando de nós e sanando as nossas dúvidas. Que possamos fazer esses questionamentos saudáveis para que possamos fortalecer a nossa fé e adquirir mais conhecimento. Que o Senhor possa sempre estar nos acompanhando e nos ajudando em nossas decisões diárias. E possamos estar aqui na semana que vem para mais uma aula. E possamos procurar também ajudar o nosso próximo a fazer do Instituto uma prioridade. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, amém. 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 Muito obrigada, meninas.